Olá, tudo bom? Me chamo Rayane Bellarmino e faço parte da Uninasal, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Hoje, irei apresentar a vocês um pouco sobre a hierarquia de memórias. Hoje, falarei sobre suas funções, para que serve e quais suas finalidades. Então já deixa seu joinha e vamos para a ação. Bom, primeiramente, o que vem em suas mentes quando falo sobre memória? Tenho certeza que pensam que seja algo que se armazena em algum determinado lugar, certo? Mas qual seria esse lugar? E não falo sobre guardar na nossa mente, e sim aparelhos tecnológicos, como por exemplo, hoje nós vivemos em uma era totalmente digital, e com isso usamos celulares, tablets, computadores e outros acessórios eletrônicos, mas todos eles têm algo em comum. E o que seria? Sim, a memória. Todos eles têm uma espécie de memória, seja ela RAM, ROM, cache, registradores, e essas são as famosas memórias primárias. Então, resumidamente, são componentes que fazem parte de muitos dispositivos eletrônicos que utilizamos, responsáveis por armazenar dados em caráter permanente ou temporário. A presença de memórias em seus mais diversos tipos é fundamental para o funcionamento de muitos aparelhos eletrônicos que utilizamos. E o segundo tipo de memória é a memória secundária, que são os disquetes, discos rígidos, CDs e DVDs. Bom, iremos inicializar comentando um pouco sobre cada tipo de memória. E a primeira é a memória RAM, que é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Essa peça, inclusive, facilita o trabalho do processador, que pode acessar os dados essenciais mais rapidamente. A partir disso, podemos classificar a memória RAM como um espaço temporário de trabalho, já que após a conclusão de uma tarefa, os arquivos são transferidos para o HD ou SSD, que são essencialmente mais lentos, mas possuem aplicações a longo prazo no sistema. Mas afinal, como a memória RAM processa as informações, composta por milhões de transitores e capacitores, ela se assemelha a um microprocessador. Quando os capacitores que armazenam elétrons estão carregados, o sistema consegue ler o código binário de zeros e uns, e ela é de suma importância para o funcionamento de aparelhos eletrônicos. Algumas memórias RAM têm de 1 GB a 500 GB até mesmo 1 TB. E em conjunto com a memória ROM, em geral, a memória ROM serve para definir um conceito de memória, software ou sistemas que não podem ser alterados. A memória ROM consegue armazenar firmwares ou pequenos softwares que funcionam apenas em um hardware específico. A BIOS do computador, por exemplo, é uma memória ROM, pois ela fica responsável por carregar as configurações básicas antes de inicializar o sistema operacional, verificando todos os componentes para só então iniciar o HD SDD, que acordará o computador. Em outras palavras, essa memória é pré-programada para se adequar ao hardware. Bom, iremos explicar agora sobre os tipos de processadores, que no caso seria a memória cache, que é o processador, é o cérebro do computador, sendo o componente responsável por efetuar os cálculos necessários para você realizar suas tarefas cotidianas. Não importa qual programa você utiliza no dia a dia, todos os dados são processados na CPU. A memória cache pode ser considerada uma pequena peça presente dentro do processador, sendo ela responsável pelos objetivos de guardar dados, informações e processos temporários, acessados com frequência e assim agilizar o processo de uso no momento em que são requisitados pelo usuário. E o que de fato são os registradores? São posições de memória dentro do processador, com nomes específicos. É como se fossem variáveis. Com o funcionamento básico de um registrador, são endereços que armazenam dados por um curto período. Poderia ser longo, só não faz sentido. Para que o processador possa manipular esses dados ou usá-lo para manipular algum outro, inclusive alguns servem para controle fundamental do funcionamento do processador ou da execução do seu código. Agora iremos explicar um pouco sobre as memórias secundárias. Bom, o que é memória de disco rígido? A memória de disco rígido é um hardware utilizado para armazenar conteúdo digital e dados em computadores. Cada computador tem um disco rígido interno, mas você também pode obter disco rígido externo, que podem ser usados para expandir o armazenamento de um computador, dando a capacidade de armazenar até 500 GB a 1 TB. Iremos para os famosos disquetes, memórias disquetes, ou conhecido também como digitais, discos flexível ou flop disk. Consta com um disco magnético que suporta armazenamento, que seria usado mais antigamente nos computadores. O seu tamanho de memória era apenas de 1,44 megabytes. Nesse âmbito, os computadores tinham um compartimento próprio para inserir os disquetes. Para conseguir, uma pessoa podia inserir o disquete nesse compartimento e copiar os documentos que tinham guardado no disco rígido. Depois disso, podia ser movida para outros computadores e, respectivamente, compartimento próprio. Bom, depois dos disquetes, viemos também para as memórias de CDs. Depois dos famosos que possuíam apenas a capacidade de 1,44 megabytes, os disquetes foram ficando para trás, então surgiram os CDs e os DVDs, certo? Que revolucionaram a maneira de armazenar dados, oferecendo capacidade de armazenamento de até 700 megabytes, e em seguida foram lançados DVDs em capacidade de armazenamento ainda maior, de 9 GB, e ainda o formato Blu-ray, que tinha capacidade de 25 GB a 128 GB. E foi através daí que conseguimos, então, pergunto a vocês novamente se vocês conseguiram entender um pouco sobre o que é memória, certo? E se todos continuaram a saber até aqui o que é a memória, então brevemente continuarei o assunto. E agora irei falar por que surgiu a hierarquia de memória, que foi exatamente por esse motivo. A hierarquia de memória ela é montada por uma pirâmide, que encontra-se na primeira base, no topo, os registradores. E em seguida, na segunda parte, se encontra o cache, certo? Na terceira parte, na memória, encontramos a memória principal. E na parte inferior, e por última, encontramos a memória secundária, que pode se observar que através de quanto mais alto for o nível, maior é a velocidade. E quanto menor é o nível, mais inferior for o nível, maior é a capacidade de armazenamento. Como se pode ver aqui nessa imagem. Os registradores têm 256 bytes, e aqui vocês vão vendo totalmente o que eu quero explicar, certo? Aqui vocês podem ver mais exemplos, resumidamente, que os registradores é uma memória temporária que é usada pelo processador no processo de instruções. Já o cache é a memória de acesso rápido que armazena os dados mais utilizados pelo processador. E a principal, ou interna, guarda os programas e os dados operacionais. Já a memória secundária e última, ou externa, memória de armazenamento permanente. E bom, agora que já expliquei tudo, espero que tenham gostado e levado consigo um pouco mais do conhecimento sobre as memórias. E não esqueçam de deixar o joinha. Aproveitem para também vir fazer parte do time Uninasal. Obrigada e tchau, tchau.